Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o despertar da consciência, né? Como que é esse abrir pro novo, né? Essa nova descoberta é algo assim que está para todos e quando a gente vai expandindo a nossa consciência, que vai aprendendo, que vai abrindo mesmo o seu entendimento, é algo muito marcante. E é o início de uma jornada longa aí que a gente começa a entender algumas coisas, a gente começa como se fosse cair a ficha, né? A gente começa assim, se descobrir uma nova pessoa, descobrir realmente o valor da vida, o que a gente está fazendo aqui, né? Quem é o nosso eu superior, quem é Deus, qual o sentido da vida. Então aqui eu trouxe algumas anotações para a gente estar falando dos tópicos e ir avançando sem eu esquecer de nada. Então vamos começar. No início tem o despertar emocional. Temos sentimentos de raiva, negatividade, ficamos em estado de defensiva. O que é isso no início? No início do despertar da consciência, que para mim não tem diferença o despertar da consciência ou expandir da consciência, né? E o despertar espiritual. Não tem, para mim não tem assim como separar, porque quando a gente expande a nossa consciência, a gente realmente começa a trabalhar com o nosso eu superior. Não tem como expandir a consciência e não ter uma ligação grandiosa com o eu superior, porque já a consciência é essa ligação, porque é diferente da mente, né? A mente é aquilo que a gente vem conhecendo ao longo da vida, aquelas coisas que foi implantada na nossa mente, aquilo que a gente aprendeu na nossa jornada de vida, aquilo que a gente aprendeu com a família, com os pais, com o ambiente que a gente vivia, com dogmas religiosos. Então isso é a mente. A consciência é uma coisa mais profunda e a consciência tem uma ligação imensa com o divino, né? Então quando a gente fala que no início tem aquele sentimento de raiva, negatividade, porque é um despertar emocional. As suas emoções, ela começa a despertar e você começa a se perguntar por quê, né? Então, por isso que vem esse sentimento de negatividade, de raiva, a gente fica naquele estado de defensiva, perguntando o porquê das coisas, né? Se sentindo muitas vezes vítima, né? Muita gente não gosta de falar sobre vitimismo, eu não sou vítima de nada, mas a gente passa a se sentir, né, vítima das circunstâncias, das ocasiões, das coisas, do acaso. Então, a gente, nesse despertar emocional, as nossas emoções ficam à flor da pele. Então, esse é o início. Então, quando a gente fica naquele estado, assim, de raiva de tudo, por que aconteceu isso, por que eu vivo nessas circunstâncias, então a gente começa a se perguntar, então a gente fica num estado emocional abalado, né? Então a gente sente essa negatividade, essa raiva, a gente sente que fica no estado de defensiva, né? Por que as coisas acontecem só comigo? Por que eu tenho que estar nesse estado emocional? Por que minha mãe fez isso? Por que o meu esposo fez isso? Porque eu fui abandonada, né? Então a gente começa a se perguntar. Aí depois vem a autoconsciência mais profunda. Nessa jornada de transformação, começa-se a questionar as coisas que sempre acreditamos. Então a gente começa dali a questionar. Será que isso está certo? Será que realmente o jeito que eu sempre vivi é o jeito correto? A gente começa a se questionar certas questões da nossa vida. Internamente a gente começa a se questionar, será que a atitude que eu tive estava correta? A atitude que aquela pessoa teve comigo estava correta? Por que a atitude daquela pessoa não estava correta? Né? O que eu tenho de culpa nisso? E aí a gente vai caminhando em direção à autodescoberta e vemos que há mais na vida do que os nossos comportamentos automáticos e pensamentos rotineiros. Então a gente começa ali a ver que assim, há mais na vida, né, do que aquilo que a gente faz como uma rotina. Somente acordar, fazer as coisas que a gente é obrigado a fazer e passar raiva, ter momentos felizes e dormir e acordar novamente, a gente começa a questionar essa nossa rotina. É só isso mesmo?
né? É só isso mesmo que acontece durante a vida? É sempre as mesmas coisas? Então eu acordo, trabalho, chego em casa, faço alguma coisa, vou dormir, no outro dia eu acordo novamente, eu trabalho, e aí chega sexta-feira, sextou, e assim isso é uma semana, 2, 3, um mês, um ano e vários anos, né? E a gente passa a repensar isso. É só para isso que eu vim esse mundo? Então a gente está nessa direção. E aí, caminhando em direção à autodescoberta, a gente pode encontrar medos, dúvidas, feridas profundas. A gente começa a se autoanalisar, né? A gente começa a repensar aquelas feridas profundas, coisas que aconteceram. Naturalmente, a gente começa a se lembrar daquilo que nos machuca, né? Situações que a gente passou, por que a gente passou. Então, a gente começa a se aprofundar mais nisso, né? Que é essas coisas assim, os medos que a gente tem, né? Por que medo de morrer, né? Por que eu tenho medo de envelhecer? Por que eu tenho medo de morrer? O que vai vir depois da morte? Né? Então a gente começa a avaliar essas coisas, né? E aí a gente começa até a entender os nossos atores, né? Quando a gente começa a entrar nessas dúvidas, nessas feridas profundas, a gente começa a entender. Porque assim, no meu entendimento, a nossa vida ela não é feita só da gente. A nossa história, não tem como fazer uma história sozinha. Então todas as pessoas que passam na nossa vida fazem parte da nossa história. Independente do que ela foi dentro da nossa vida. Se ela trouxe mais coisas boas ou se ela trouxe muito sofrimento. Então, existem pessoas que passam na nossa vida e trazem grande sofrimento pra gente. E a gente começa a entender esses atores, né? Então, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma jornada. Então, assim, vocês sabem aqui em alguns vídeos que eu já falei que eu tenho uma mãe narcisista. E só quem tem uma mãe narcisista sabe do que eu tô falando. Então, eu não vou entrar nesse mérito. Mas aí eu comecei a analisar, né, a minha mãe narcisista, todo o sofrimento, todos os abusos que eu sofri na infância, toda a falta de amor, todo abandono, mas e chegando à conclusão de que esses atores, né, a minha mãe, por exemplo, na minha vida, ela me ajudou muito, porque assim, o meu crescimento como pessoa também dependia do que ela fazia. Então, mesmo que eu passei por coisas que para mim não foram tão boas, isso veio somatizar para o meu crescimento pessoal. Então, todos os atores das nossas vidas, eles são de fundamental importância para o nosso crescimento. Até porque eu acredito que a gente tem várias vidas. Eu, inclusive, acredito que eu sou uma alma velha pelo conhecimento. Todos os conhecimentos que eu vou adquirindo ao longo da minha vida é como se eu revesse. Então, assim, até os meus comportamentos desde criança é um comportamento diferenciado. Sabe aquela coisa assim de ovelha negra da família? Você vai sempre andando do lado oposto, como se você tivesse, assim, pensamentos, noções, né, diferenciado daquelas pessoas do seu meio de convívio. Então, ali você começa entender que as pessoas não estão ali somente para te prejudicar. Não, porque assim, você é o autor da sua vida principal, né? Então, a sua história de vida, ela contém vários atores, mas o principal é você, porque a vida é sua, né? Então, o que você recebe só vai entrar para você se você aceitar, né? Então, não importa o que a pessoa fez para você, você vai adquirir aquilo que você aceitar, né? Ninguém é capaz de mudar o seu sentimento se você não admitir isso, se você não aceitar isso. Então você começa a compreender, é como se clareasse a sua mente em relação a isso. Né? Eu não sou vítima das circunstâncias, eu não sou vítima de nada, porque eu sou dono da minha própria vida, eu sou dona dos meus próprios sentimentos. Né? Então eu não posso ficar à mercê do que as outras pessoas vão fazer, vão falar ou como elas vão se comportar, sendo que a história é minha. Né? Então, aqui, deixa eu ver mais anotações. A gente começa a dissolução do ego. Passamos a viver com um propósito alinhado com os nossos valores e aspirações mais profundos. As noções pré-concebidas de vida e crenças religiosas são apagadas. Então, nessa parte ali da nossa evolução,
da nossa expansão da consciência, então a gente começa já a dissolução do nosso ego. Então não é só a nossa parte egocêntrica que fala, né? Então assim, eu sou vítima, eu sou coitado, né? Isso tudo faz parte do ego. E quando você começa a acordar, quando você começa a expandir, você começa a ver que esse não é o maior, não é o mais profundo, né? Você não tem que trabalhar com ego, porque aí quando no seu despertar espiritual, você sabendo que você é uma centelha divina, você é uma parte do todo, você é uma parte de Deus, você começa a compreender que Deus não está longe, Deus está em você, Ele está em cada um de nós. Então, eu sou um ser divino porque eu faço parte da centelha de Deus, sabe? Então, assim, você é uma partezinha pequena de Deus, mas Deus está em você. Então, aí você começa a ter essa noção que as crenças religiosas já não fazem parte mais da sua vida, né? Não tem mais, assim, não tem assim, não tem um peso grande quando você ouve que se você pecar, porque isso é pecado, porque aquilo é pecado, porque você vai pro inferno, porque você vai, né? Eu falo isso por experiência própria, porque como eu já falei em outros vídeos, eu era evangélica, então a gente tem esse ensinamento, né? Então olha, você tem o seu livre-arbítrio, como se o livre-arbítrio fosse uma coisa pecaminosa, como se você fosse sempre fazer algo errado. Então, era dito, olha, Deus manda fazer assim, assim, assado. Mas você tem o seu livre-arbítrio. Então, esse mas, você tem o seu livre-arbítrio, é assim, mas você pode errar. Então, tudo que você fizer e que vem de dentro de você e que você sente vontade de ter aquela atitude, é como se fosse um erro, né? Então, você passa a ver que isso são dogmas, são crenças religiosas, que Deus é muito maior do que isso. Deus não vai pegar um filho seu e vai colocar para queimar no fogo do inferno. Não, porque você passa a ver com seus próprios olhos, ali a sua consciência passa a sentir que Deus, Deus não tem amor. Não, Deus é o próprio amor. Como se Deus é o próprio amor, Ele vai colocar um filho seu para queimar no fogo do inferno? Você vai lá, você vai passar por provações lá, né, esperando a vinda de Cristo. Então, assim, não tem mais esses dogmas, essas crenças religiosas na sua mente. Você se liberta disso. Então, você passa a ser um ser livre, sabendo que Deus, Ele habita em você. Né, e que você é uma centelha de Deus. O que é uma centelha? É uma parte, é uma partezinha de Deus, mas é uma partezinha do todo. Você está no todo, né? Então você passa a ser livre. É como se você falasse assim, poxa, me libertei, né? Então assim, como se tirasse um véu e você falasse, me libertei. Isso é uma crença religiosa, não é a parte divina, não é Deus, não é o próprio Deus falando. Não, são apenas crenças de homens que montaram aquilo em cima da Bíblia, em cima da palavra. Eles montaram forma das pessoas andar como se fossem robôs, né? Ter medo de tudo, né? Então isso acaba. A gente começa a enxergar de uma outra forma, né? É um despertar mesmo espiritual que a gente começa a ver que tudo aquilo que a gente acreditava, ele não tem base, ele não, né, não combina com um Deus excelente que é o nosso Deus. E aí, vamos continuar lendo aqui. A gente entra em um estado de introspecção profunda, autoconhecimento, solitude, nos vemos libertos de expectativas sociais e essa clareza pode nos levar a mudanças significativas na forma de lidar com os outros, com o mundo e com a gente mesmo. Então, quando fala desse estado de introspecção profunda, é época em que você quer ficar sozinha, em que você quer parar para pensar, para refletir. Então, essa solitude não é mais uma solidão, uma solitude. Você sente prazer em estar consigo mesmo, porque você conhece a sua centelha divina, o seu lado divino, a sua conexão com o eu superior, com Deus, é uma conexão muito maior. Então, você nunca está só. Então, quando você
está sozinho, você está na solitude, você sente prazer em estar consigo mesmo, você sente prazer em repensar as suas coisas, você sente prazer em conversar consigo mesmo e entrar em conexão com o seu eu superior, com a sua centelha divina. Então, isso passa a ser um prazer para você. Então, aí você entra nesse estado de introspecção porque você precisa desses momentos sozinha, porque você é a sua melhor companhia, né? Então, você começa a ouvir a voz, né? A sua voz interior. E isso é muito profundo, porque antes a gente ouvia o que vinha de fora, e aí agora a gente está ouvindo o que vem de dentro, né? Então a gente entra nesse estado mesmo de introspecção que é o autoconhecimento, que é a gente se conectar conosco mesmo, é a gente se conectar com a nossa parte divina, que é aquela parte de Deus, né? Deus, ele fala, né? Eu te fiz a minha imagem e semelhança, então eu estarei contigo. Então Deus, ele já tá dizendo pra gente que nós temos parte com ele, que ele está conosco. E aí a gente descobre esse prazer de estar em conexão com o divino. E esse prazer de estar em conexão com o divino é você com você mesmo, né? Então você entra nessa conexão e você se liberta das expectativas sociais, o que as pessoas esperam de você, o que lá fora os outros esperam, como que você tem que falar, como que você tem que se comportar, já não te pertence mais, né? Então, assim, como que as pessoas querem que você seja, é o que elas querem, então elas têm que ser, porque cada um tem a sua visão, né? Então, eu não preciso mais... Eu vou sempre dar o meu exemplo, quando eu falo aqui, eu não estou falando de religião, eu estou falando da minha parte de vida, como uma pessoa que viveu muitos anos dentro da igreja evangélica, então eu vou dar os meus exemplos. Então, aquele negócio de você usar somente saia, ou de você usar principalmente saia, de você falar de uma certa maneira, de você deixar o seu cabelo crescer, de você ter que ter o compromisso de ir para a igreja religiosamente. Então, essas expectativas sociais, elas já não diz mais respeito, você se liberta delas, né? Então, você passa a ter essa clareza, né? E aí você tem mudança significativa na sua forma de lidar, né? Com a sua vida, com os outros, com o mundo. Então, como que você lida? Você não precisa da aprovação de ninguém, porque a aprovação está dentro de si. Você se autoanalisou. Você sabe que a sua parte divina, ela está com você. Você tem conexão direta com Deus. Então, o que o outro pensa, o que o outro acha, como o outro quer, já não te importa mais. Só que mesmo assim, você não vai destratar. O que você passa a fazer? Você passa a entender o outro. Então, assim, você passa a não ditar para o outro como ele deve ser. Não existe regras que você vai ditar para o outro, porque cada um é um ser individual. Então, você respeita a opinião dos outros com eles mesmos, né? E você passa a não julgar, você passa a não criticar, você passa a não ditar, né? Então, você passa a ter uma forma de lidar com as outras pessoas totalmente diferente. Você passa a lidar com o universo de uma forma diferente também, porque a gente olha o universo no todo como uma parte divina, né? Então eu faço parte do divino. O cachorro, o gato, todos os animais, as árvores, todos os tipos de plantas, o universo, o sol, a lua, todos fazem parte do divino. Então tudo, então você passa a olhar tudo com admiração, com amor, com respeito, né? Então tudo faz parte de um todo, né? Então eu vou respeitar os animais, eu vou respeitar o meio ambiente, eu vou respeitar o universo que eu vivo, né? E tudo isso faz sentido para mim, e tudo isso me dá prazer. Me dá prazer estar no meio da natureza, me dá prazer estar no meio das pessoas, me dá prazer estar no meio dos animais, porque tudo faz parte da natureza. E eu me respeito também, porque eu faço parte da natureza, que faço parte de um todo, que é a parte de Deus, que é o próprio divino em todos nós, né? Então, a gente tem essa noção e a gente passa a viver de uma forma mais leve, né? Sem ter que prestar conta para ninguém,
Porque a nossa conta é com Deus e ele tá com a gente todo momento. Então vamos lá. Aí você tem forte desejo de entender melhor qual é o sentido da vida, o que Deus representa, o impulso para se conectar com algo maior, procura ensinamentos espirituais para entender toda essa sensação, né? Então, nesse despertar, né, nesse expandir da consciência, a gente começa a querer entender melhor qual que é o sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim para nascer e crescer, sofrer, ser feliz, trabalhar, ficar velho e morrer? É só isso? Qual que é a minha missão aqui na Terra? Quem é Deus? O que Deus espera de mim? Né? Então você passa a buscar mais conhecimento sobre isso. Passa a indagar mais isso passa a ansiar dentro de você, né? Você quer se conectar mais com o divino, né? Então você procura ensinamentos espirituais que vai falar sobre isso. Você procura livros, você procura artigos, você procura vídeos. Então você procura essa conexão maior, esse entendimento, você procura entender qual é o sentido da vida num ponto de que o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha missão na Terra. Né? Então assim, cada um tem uma missão. E a nossa missão, ela faz parte da gente, parte de um todo. Nós viemos para agregar, nós viemos para dividir, multiplicar, né? Então, passa a fazer sentido isso para você e você passa a buscar mais sobre isso, passa a querer entender melhor sobre isso, né? E existe várias coisas aí pra gente aprender sobre isso. Então, assim, e não é de agora, gente, não é de agora. Então, eu vejo livros muito antigos que falam sobre isso. Só que hoje, o momento que a gente está passando, é um momento de expansão num todo, né? O nosso universo tem despertado, o nosso universo tem expandido, né? A gente está numa constante evolução, né? Então, a gente vem aí de períodos onde tinha escravidão, né? Não se tratava a natureza, os animais como se trata hoje. O ser humano ele está expandindo, o universo está expandindo, né? E a gente faz parte desse todo, né? Então tem muitas pessoas que já estão despertas, tem muitas pessoas que já estão buscando, né? Tem muitas pessoas que já estão há muitos e muitos anos, né? A gente vê por vários ensinamentos, né? Que a gente tem disponível e a gente vai ver de quando é datada, e é datada de centenas de anos, né? Então, essa expansão, ela tá vindo e ela tá crescendo. E chegou um momento em que há muitas pessoas despertas, muitas pessoas buscando sobre esse assunto, muitas pessoas buscando entender e muitas pessoas trazendo entendimento de uma coisa que ela já sabia. Sabe quando você começa a estudar algo e que você começa a ler, que você começa a se aprofundar e você fala, poxa, mas eu já sabia disso, né? Como se você estivesse somente relembrando, né? E muitas pessoas estão passando por isso. E esse é o momento aonde, né, todos juntos, né? Então a gente cria-se, né, uma egrégora. Então a gente está com uma egrégora de pessoas que estão nesse despertar espiritual, nessa expansão da consciência. Bom, vamos lá. Começa uma conexão com o seu eu interior, temos sensação de clareza, como se uma luz interior trouxesse tanto conhecimento e informação que ficasse até difícil de organizar tudo dentro de nós, que é o que eu estava falando, que a gente vai buscando e a gente vai vendo que existe muitas coisas disponíveis para a gente aprender sobre isso. E quando a gente começa a buscar, o entendimento da gente começa a vir como se fossem enxurradas, né? Várias coisas que vem entendimento e vai clareando, e você vê aqui, você caça aqui um pouquinho de clareia daqui, você caça aqui um pouquinho de clareia dali, e você vai ter insights, você vai trazer um conhecimento que é o próprio divino que traz esse conhecimento para você. Você começa a ver que assim, você está buscando em livros, mas a sua consciência ela expande mais e mais. Então tem um momento que fica até difícil de você organizar toda aquela sabedoria que você está adquirindo, né?
E isso tudo é a caminhada da expansão da consciência, do despertar espiritual. Isso que eu tô passando para vocês é a nossa jornada. Aí passa a não se contentar com menos do que os nossos desejos reais. E isso muitas vezes leva a grandes mudanças de vida. Então a gente não se contenta mais com menos do que os nossos desejos. Porque a gente passa a ver que todos os nossos desejos são livres. Que todos os nossos desejos, antes de chegar a gente, ele veio primeiro do divino. Todo o pensamento, toda a ideia que você tem, todo o desejo que você tem, ele foi criado primeiro na mente do todo, que é Deus, que é o divino, para depois chegar a você. Quando você tem esse entendimento, então você não aceita menos do que os seus desejos reais. Em todos os sentidos, sabe? Em conhecimento, em saúde, em paz, em alegria. Então você não quer viver pela metade. Você sabe que você veio nesse mundo para ser alegre, para ser feliz, né? Então a gente está nessa terra por um momento. Então eu hoje estou vivendo Nice. Eu sou Nice nesse momento, né? Mas é nesse pequeno espaço de tempo que eu estou aqui na vida, né? Então eu venho nesse corpo, mas eu vim nesse corpo só por esse momento, né? Eu vim nesse corpo para me experienciar a Terra. Então, quando eu nasci, eu escolhi aquela família. Então, hoje eu consigo entender, eu escolhi aquela mãe, eu escolhi aquele pai, eu sabia daquela dinâmica. E eu sabia que aquilo era o meu crescimento. Só que quando a gente vem, a gente se esquece de tudo, né? Então, hoje eu sei que esse pequeno espaço de tempo que eu estou aqui na Terra é para mim me divertir, é para mim ser feliz, é para mim experienciar a Terra. Então, eu sabendo disso, eu não vou aceitar menos do que eu posso ter. Então, a Terra, ela é rica, né? O nosso Deus é rico, né? Então, a riqueza também pertence a mim, em todos os sentidos. A riqueza de paz, de alegria, de abundância, de felicidade, de saúde, de dinheiro, tudo pertence a mim e pertence a você. Só que a gente, até o despertar, até a expansão da nossa consciência, a gente achava que era para poucas pessoas o muito e para muitas pessoas o pouco. Mas não é assim. Então a gente passa a querer aquilo que é do nosso direito. Eu quero ser feliz, eu quero ser plena, eu quero ser alegre, eu quero comer o melhor dessa terra, eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero poder aproveitar tudo que essa terra tem, porque eu vim aqui para aproveitar. Eu vim nessa terra para viver nessa terra e ser feliz, como se fosse uma viagem. Estou fazendo uma viagem, estou passeando, estou de férias. Então o que eu quero fazer? Eu quero descansar bastante, eu quero ser feliz, eu quero aproveitar. E é isso que eu estou fazendo na terra. Eu, você. Então quando a gente tem essa expansão, a gente passa a ver as coisas com mais leveza. Isso não quer dizer que você não vai ter momentos de aflição, você não vai ter decepções, né? Porque a gente está no mundo e o mundo, né? Mesmo a palavra de Deus já fala isso, né? No mundo tereis aflições, né? Mas tudo passa, tudo passa. Os momentos de aflições, quando você tem certeza que você veio para ser feliz, os momentos de aflições é só um aprendizado. Então, tudo que a gente passa que não é legal é um aprendizado que a gente está passando naquele momento, né? Então, assim, é tudo perfeito? A vida é perfeita? Não, a vida não é perfeita. Mas a gente sabia que a vida não era perfeita antes de vir pra cá. Mas a gente sabia que seria leve. Então a gente veio para experienciar e para ver se a gente conseguia acordar, né? Então, nesse momento é o momento de muitos despertarem. Eu sei que algumas pessoas podem, né, não concordar com o que eu falo. Porque alguns anos atrás, se me falassem isso, talvez eu não concordaria, porque não era o meu momento, não era o meu tempo, então tudo bem, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua expansão num cronograma de tempo diversificado, uns conseguem acordar e entender mais rápido, outros vão aos poucos e tá tudo bem, né? Então você não precisa concordar 100% comigo, você não precisa concordar 50%, né? Eu trago aqui para vocês o que eu passei, o que eu estou passando. Eu trago aqui o conhecimento que eu adquiri, porque eu tenho certeza que para muitos vai ser bom. Não vai ser para todos. E tá tudo bem. E tá tudo bem.
né? Aqueles que concordaram comigo, que aqueles que entrar em conexão com aquilo que eu tô falando, eu acredito que vai ser bom. E a gente vai conseguir se interligar, né? Então, você passa a sua experiência, eu passo a minha. Então, o conhecimento que eu tô passando para vocês aqui hoje são conhecimentos que eu adquiri ao longo desses anos que eu tô na expansão da consciência, ao longo desses anos que, para mim, isso tá fazendo sentido. E isso me deixou uma pessoa mais leve. E isso me deixou uma nova pessoa. Eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era, né? Então, eu vivi momentos de depressão muito profundo. Então hoje eu entendo o que eu estou fazendo nessa terra. E não é tão pesado, entendeu? Então aquelas pessoas que estão nesse processo, eu quero trazer essa mensagem para as pessoas verem que não é tão pesado, que tá tudo bem, que vai passar, né? Que o nosso momento aqui é para aproveitar, né? E que a gente veio, vai passar um tempo e a gente vai, como os nossos entes queridos, e que talvez não seja fácil, né? Mas não é fácil e a gente fica triste não por eles, mas na realidade é por nós mesmos. Porque a gente não vai ver mais aquele ente, porque ele se foi. Né? E antes eu tinha uma outra noção de morte. Então para mim era muito mais difícil. Hoje eu sei que a nossa passagem aqui é uma passagem breve. Alguns ficam mais anos, outros menos anos. Mas o tempo da gente é diferente do tempo do divino. Né? Então, de repente, eu tô aqui e daqui a um tempo eu morro e aí quando eu chegar lá eu vou descobrir que foi um pequeno espaço de tempo, porque o nosso tempo é diferente do tempo celestial, né? Mas para fechar aqui o vídeo para não ficar muito